Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa esclarecer, abrir os teus olhos e mostrar aquilo que Deus deseja para que você ande no caminho da salvação, no caminho da bênção. O título da mensagem de hoje está escrito: a graça nos desobriga de obedecer à lei? É uma pergunta. A graça de Deus, muito se fala sobre ela, até poderia se falar muito mais. A graça de Deus é maravilhosa, mas precisa ser corretamente entendida. E esta é a razão da mensagem de hoje. Mesmo para você que pensa que conhece a resposta, eu tenho certeza de que Deus tem coisas novas, porque o pregador do baú tira coisas novas e velhas, como Jesus disse. O baú é a Bíblia, neste caso. As coisas são as verdades. Novas ou velhas, podem ser aquelas que eu já conhecia, ou as que eu ainda estou por conhecer. E coisas novas podem ser mesmo novas facetas daquilo que é antigo, daquilo que eu já vi. Mas antes, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos orientou, conforme está escrito na sua palavra. No livro de Malaquias, capítulo 3, Malaquias, capítulo 3, versículo 10, o Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Deus prometeu abençoar o seu povo, mas isto mediante a condição de fidelidade. O 10º da renda, ou do salário, do lucro, deve ser entregue ao Senhor, para que haja mantimento espiritual na sua casa, pregação da verdade e da palavra. Esta igreja, este ministério, o Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, tem usado os recursos que afluem ao caixa para poder dar sequência ao evangelismo mundial. Tenho a grata satisfação de dizer que no nosso projeto de evangelismo mundial estamos praticamente finalizados. Este ano colocamos uma meta de semear a verdade do Evangelho em todos os países do globo. São mais de 200 países. E espero só uma resposta para saber se já finalizamos todos os países. Então, Deus tem abençoado e vai continuar abençoando, tenho certeza. Esta igreja vai terminar a obra e o Evangelho será pregado a toda a nação, tribo, língua e povo. Claro que é de uma forma diferente da qual muitas pessoas imaginaram. Quando nós lemos, por exemplo, em Colossenses, capítulo 1, verso 23, o apóstolo Paulo falando que o Evangelho tinha sido pregado a toda a criatura debaixo do céu, nós podemos tirar muitas lições, porque naquela época a igreja não tinha muitos templos grandes, onde uma multidão vinha congregar, não. Ele diz no Colossenses 1, 23, o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Porém, no mesmo livro, no capítulo 4, e no versículo 15, ele diz: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Você veja que o número de membros da igreja naquela cidade era tão pequeno que cabia dentro de uma casa. E as casas naquela época não eram grandes. Então, note como as coisas de Deus se cumprem não da forma que o homem espera ver. Quem sabe o homem imaginaria: se o Evangelho foi pregado a todo mundo, então nós veríamos muitos templos gigantescos com milhares de pessoas congregando. E não! As pessoas congregavam nas casas e mesmo assim o Evangelho já tinha sido pregado a toda a criatura debaixo do céu.
Por outro lado, não quer dizer que a igreja não seja organizada. Já tratamos disso faz algumas ocasiões atrás, onde estudamos sobre quantas igrejas verdadeiras Deus tem na terra. Vimos que Deus tem uma só, uma e somente uma. Na época dos apóstolos, embora congregassem nas casas, uma era a igreja verdadeira. Hoje não é diferente. Da mesma maneira, a igreja verdadeira é uma. Cada lugar onde é o ponto de congregação, nem sempre serão muitas pessoas. Na maioria dos casos serão poucas, mas ainda assim o evangelho será pregado a toda nação, tribo, língua e povo. O evangelho verdadeiro. Portanto, meus queridos irmãos, nós temos a certeza de que Deus está guiando este barco e vai continuar até o fim. Você que nos assiste e cujo coração Deus tem tocado, quem sabe você já nos acompanha há algum tempo, sabe que este ministério é a igreja de Deus na terra. Então, para você, esta é a casa do tesouro. Deus já te diz o que você deve fazer. Não sou eu sou só um expositor da palavra. Inclusive, não vivo do Evangelho, tenho a minha atividade laboral. Não que seja um pecado viver do Evangelho, a Bíblia diz que não é, mas no meu caso, faço as minhas tendas. Então, sou ofertante e dizimista como você. Agora nós teremos a oportunidade de louvar a Deus. Enquanto estivermos louvando, aqueles que se prepararam poderão realizar a sua entrega aqui na sala. E você que nos assiste de longe, se você quer saber como entregar o dízimo ao ministério, você pode entrar em contato pelo telefone e WhatsApp. Fora do Brasil, você deve discar 55. Se estiver no país, começa discando 41 99509 8425. E você que está aqui no país e simplesmente quer fazer a sua entrega, pode fazê-la através do Pix também. Vou colocar o número. O Pix é o CNPJ da igreja e é 12 817 352 0001 13. Vamos então nos colocar em pé, cantar o hino número 104 do nosso inário. Enquanto estivermos louvando a Deus, os que se prepararam farão a sua entrega. Tanto amor me atraiu.
Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Pai, que nos altos seus habitas. Aqui estamos de joelhos, reconhecendo a Tua majestade e a Tua soberania sobre as nossas vidas. Pedimos o perdão dos nossos pecados para estarmos na Tua santa presença. Também pedimos, Senhor, que abençoes estas humildes contribuições do Teu povo, que através delas, Senhor, o Teu plano se cumpra e o Evangelho seja pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Pedimos a Deus que continues conosco agora, que vamos estudar a Tua palavra, que o Senhor fale conosco, nos ajude a compreender a Tua vontade e principalmente a andar no Teu caminho. Abençoe o povo, dá a cada um mente e coração abertos para ouvir e obedecer, e usa-me também como Teu instrumento, que não seja eu, mas que o Senhor fale através de mim. É o que peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. A mensagem de Deus, desde que houve pecado sobre a terra, ela tem dois elementos fundamentais. Ou seja, tem duas coisas que compõem a mensagem de Deus. A primeira delas é a lei. Explicando. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, aconteceu que em determinado dia eles desobedeceram o seu mandamento. Deus falou para não comerem do fruto proibido e eles comeram. Então a primeira coisa que Deus precisou apresentar foi a sua lei. Deus apareceu na viração do dia para Adão. Eu convido os irmãos para abrirem comigo em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Diz que Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então o Senhor Deus chamou a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Qual a primeira coisa que Deus fala para Adão? Qual a primeira coisa que Deus exalta? O seu mandamento. Ele diz para Adão: você comeu daquilo que eu ordenei que não comestes? Você transgrediu a minha lei, Adão. Aí Adão se justifica, verso 12: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? E a mulher falou: a serpente me enganou e eu comi. Note que para a mulher, também da mesma maneira, Deus apresenta a questão da lei. Por que você fez isso? E aí, na sequência, ele fala da serpente, que foi um instrumento usado por Satanás para enganar a Eva, e anuncia o Evangelho pela primeira vez à humanidade. Versículo 14: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo.
Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nestas palavras simbólicas, Deus profetizou que Jesus viria e feriria a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. Isso através da sua vitória sobre o pecado, quando ele morresse na cruz. Mas a serpente lhe feriria o calcanhar, no sentido de que Jesus morreria pelos nossos pecados. Porém, sairia como poderoso conquistador. Daqui entende-se que depois de anunciar a lei, Deus anunciou aos pecadores o Evangelho, certo? Então, os dois elementos da mensagem de Deus são a lei, vou colocar aqui no símbolo das tábuas, certo? E o segundo, o Evangelho. Eu poderia aqui colocar como, por exemplo, a cruz, né? Só para ilustrar. E esses dois formam um todo indivisível. Aqui nós temos o sangue, né, escorrendo. A restauração do homem compreende esses dois elementos. O homem precisa voltar a obedecer à lei. E por quê? Porque quando ele desobedeceu, ele perdeu a bênção. Ainda no capítulo 3, no versículo 22, é relatado que o Senhor Deus disse: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus não permitiu que o homem comesse do fruto da vida eterna, o fruto que perpetuaria a sua vida. Ele lançou o homem fora e vedou a entrada. Tinha uma espada de fogo ali. Desobedeceu, perdeu. Quer voltar à árvore da vida? É necessário retornar à obediência. De fato, em Apocalipse 22, o último livro da Bíblia, que encerra a mensagem de Deus. O capítulo 22 é, inclusive, o último capítulo da Bíblia. No versículo 14, segundo a tradução mais fiel ao original, lê-se assim: bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida. Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida. Olha como as coisas são alinhadas. No Gênesis, desobedeceu o homem, então ele perde o acesso à árvore da vida. No Apocalipse, no fim da história, ele fala: retorna à obediência, guarda os mandamentos e tem poder na árvore da vida, portanto vai viver eternamente. A mensagem, tanto no Gênesis quanto no Apocalipse, vai na mesma linha. Precisa se apresentar a lei, porque é ela a qual o homem deve obedecer, e precisa se apresentar o Evangelho. Por que precisa se apresentar o Evangelho? Agora nós vamos chegar nesse ponto. Depois que o homem pecou, ele caiu numa situação onde ele não conseguia se reerguer por si próprio. O apóstolo Paulo ilustra isso no livro de Romanos, ou retrata isso, melhor dizendo, no capítulo 7, versículo 14. Ele diz, Romanos capítulo 7,
versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. É o preso de si mesmo. Hoje em dia, nós poderíamos dizer o viciado no pecado. Não consegue se libertar. Esta é a situação de todos os homens na Terra. Todas as pessoas passam por isso. E aí o homem precisava de um apoio para poder retornar àquela obediência e voltar a ter acesso à árvore da vida. Sem este apoio ele jamais retornaria. E aí é que o Evangelho tem poder. O homem era cativo de quem? O homem era cativo da serpente que uma vez o venceu lá no Éden. Quando nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo 8, convido os irmãos para abrirem lá. João 8, verso 34, ele disse assim: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o pecado é a transgressão dos mandamentos de Deus. No 1 João capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz: o pecado é a transgressão da lei. Então, nos vemos como presos, servos, escravos do pecado e do inimigo Satanás. E aí no versículo 36, Jesus anuncia: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, era necessário que o Filho de Deus viesse para nos libertar. Em Romanos capítulo 3, a Bíblia nos revela como foi que Cristo trouxe a libertação para nós. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Paro aqui. Então, nós estávamos numa situação de escravidão, destituídos da glória de Deus. Adão e Eva tinham uma vestimenta de glória, de luz, perderam quando pecaram. Nós também não a possuímos. Moisés, quando comungou com Deus 40 dias no Monte Sinai, ao voltar o seu rosto resplandecia. E isso é uma demonstração de que o homem pode voltar a ter a vestimenta de luz um dia. Pode brilhar todo ele. Mas, para que isso acontecesse,
A Bíblia diz no verso 24 que o homem precisaria ser justificado. E Deus o justificou gratuitamente por meio de Cristo Jesus, através da fé no seu sangue. Jesus morreu por nós, derramou o seu sangue por nós. No sangue está a vida da carne, a Bíblia diz. E Jesus derramou o seu sangue por nós. Então, quando ele morreu, eu morri. Em que sentido? O salário do pecado é a morte. Mas Jesus morreu por mim. E se eu creio, sou perdoado. Ou melhor, tomo posse do perdão, porque ele já morreu pelos meus pecados. Aqui diz que eu sou justificado gratuitamente pela graça. E aí entra a questão da graça. Tanto o inimigo, Satanás, tem usado para confundir o entendimento do que é a graça. Aqui é dito que, por meio da graça de Deus, nós somos perdoados. A que graça ele se refere, no caso? Ao sacrifício de Jesus. Nós somos perdoados por meio do sacrifício de Jesus. Então a nossa dívida para com a lei está paga. Mas só isso nos garante o retorno para o céu? Nos garante o retorno para termos acesso à árvore da vida? Eu relembro aos irmãos o texto de Apocalipse, porque é dito: bem-aventurados os que guardam os mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida. Então, você falar da graça, considerando só o sacrifício de Jesus e esquecendo da lei, então é você separar a mensagem de Deus, aqui, fazer um corte nela, e você ficar só com metade da mensagem. Aí você fala assim: não, isso aqui é a graça. Mas só isso aqui resolve o problema do homem? Não resolve. A mensagem de Deus é um todo. A graça não aparece sem a lei. E isso está no próprio texto que nós estamos lendo aqui. É só ir um pouquinho mais para frente. Versículo 31. Ele disse: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, o que nós fazemos? Estabelecermos a lei. E o que é estabelecer a lei? Estabelecer, eu vou usar um exemplo, porque daí fica mais fácil. Tá? Por exemplo, foi estabelecido que todas as pessoas que andarem no carro têm que usar o cinto de segurança. Isso é uma lei estabelecida. Quer dizer que as pessoas se veem na obrigação de obedecer. Elas se veem no dever, elas devem obedecer. Então, aqui, a lei é estabelecida. No caso nosso, nós éramos escravos do pecado. E o pecado é o quê? 1 João capítulo 3, verso 4. O que é o pecado, irmãos? O pecado é a transgressão da lei. Então o que acontecia é que nós estávamos pisando a lei. Vamos ler o texto. 1 João 3, verso 4. Qualquer que comete o pecado também transgride a lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, nós estávamos pisando na lei, não obedecendo, por uma situação de escravidão. Tem gente que até gostaria de fazer o bem, mas não conseguia. E aí, pisando na lei, precisávamos do apoio. Deus concedeu o apoio. Primeiro, Jesus morreu por nós, derramou o seu sangue, para obtermos o perdão dos nossos pecados. Mas então ele estabelece a lei. E em que sentido Jesus estabelece a lei?
há até mais de um sentido. O primeiro sentido no qual Jesus estabelece a lei é estabelecê-la em definitivo como a regra de governo do universo. Porque nem o seu filho foi poupado, ele teve de obedecer. E se ele quisesse nos salvar, ele teve que pagar a pena da lei. A alma que pecar, esta morrerá. Mas ao mesmo tempo também ele trabalhou para estabelecer a lei em outro lugar. Porque através da fé, a lei é estabelecida. É o que nós lemos lá em Romanos 3, verso 21. Acabamos de ler. Diz: anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos. Então, através da fé, a lei é estabelecida. Mas a fé é algo exercido por quem? Pelo pecador. Você e eu. Você tem fé? Espero que sim. Eu também. Mas a Bíblia está dizendo que se eu tenho fé, então, através da minha fé, a lei é estabelecida. E é estabelecida em quem, então? Em quem teve fé. Em mim. E aí a gente vê que a mensagem de Deus realmente é esse todo completo. Por quê? Através da graça, a lei é estabelecida. Nós somos justificados pela graça de Deus, mas isso é pela fé. E quando eu creio, a lei é estabelecida no meu coração. Efésios capítulo 2, verso 8. Convido os irmãos para irem lá. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, pela graça de Deus, nós recebemos a fé, o que o texto continua dizendo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça somos salvos, é a graça de Deus. Mas é por essa graça de Deus que nós recebemos o dom da fé. Se você é levado a crer em Deus de alguma maneira, é porque Deus te deu fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso é dom de Deus. Mas por meio dessa fé, a lei é estabelecida. A pessoa passa a obedecer. Então, na apresentação da mensagem de Deus, a lei deve estar presente. E, inclusive, é a primeira coisa. Note que Deus fez assim lá no Gênesis, nós vimos há pouco. Deus chegou para Adão e perguntou: por que você está nu? Você comeu da árvore que eu te falei para não comer? Aí, quando ele admitiu, Deus apresentou o Evangelho. Falou que a serpente seria derrotada. Da mesma maneira, até o dia de hoje, quando se prega o Evangelho, primeiro vem a lei, depois vem a graça. E a graça não vem para anular a lei. A graça vem para estabelecer a lei dentro do coração de quem quiser. Vamos para Romanos, capítulo 5. Versículo 20. Romanos 5, verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Notem a ordem das coisas. Primeiro, a lei. A lei veio para que a ofensa abundasse. O que é isso, né? Abundar, quer ver uma ideia simples para a gente entender? Imagine um copo de água, aí você põe ele debaixo da torneira. A torneira começa a encher o copo de água, quando enche, começa a entornar. Abundou água ali, né? Está entornando. Se alguém não via que tinha água ali, agora está vendo, certo? Então, a lei veio para abundar o pecado, a ofensa, para mostrar que nós somos transgressores, para realçar, é a caneta marca-texto,
que coloca ali, onde está registrado o nosso defeito, o nosso erro, ela põe aquele amarelão assim, ó, né? Ó, você errou, eu errei. A lei faz isso. Ela aponta para mim e fala, é você mesmo. Ela é fiel em apresentar a perfeição de Deus e mostrar como eu sou faltoso. Se alguém nunca tivesse ouvido, não furtarás, não saberia que roubar é pecado. Certo? Então, a lei vem para deixar bem claro para o indivíduo que ele é um pecador. E vem para calar a boca de todos, porque tem muita gente que se acha justo. Ah não, eu não faço mal para ninguém, eu ajudo os outros, etc. Tal. Então, é como se Deus dissesse, ah é? Então dá uma olhada aqui, ó. Romanos 3, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E aqui, irmãos, fica claro uma coisa: nem a pessoa que se justifica, nem aquele que ajoelha no milho, nem aquele que faz penitência, nem aquele que reza o terço, nada disso vai pagar o pecado de ninguém. Porque também há isso, né? Há aqueles que disseram, ou que entenderam, que a igreja passa a ter a mesma autoridade que a Bíblia e começa a ensinar como que a pessoa vai remir os seus pecados. Então, tem gente que apresenta a ideia de oferta para a igreja, pagar pelo morto, o outro é para rezar, o outro é para ajoelhar, o outro é para isso. E a Bíblia ensina que, olha, a lei ela veio só para dizer que está todo mundo condenado. Ninguém vai ser justificado por obras, não tem como. Mas não quer dizer, por isso, que a lei terminou o seu trabalho aí. Ficou só mostrando o pecado e acabou. Nada disso. A lei, na medida em que o ser humano entende ela e se apega ao Salvador Jesus Cristo, a lei é estabelecida no seu coração. Ele muda. A pessoa não é mais a mesma. Aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que batia na mulher, não bate mais. Aquele que brigava, não briga mais. E assim por diante. Aquele que era vingativo, não vinga mais. Aquele que era rancoroso, não é mais rancoroso. E assim por diante. Deus vai mudando a pessoa. Não sou eu quem estou dizendo. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É uma nova vida. E essa nova vida, irmãos, que ninguém se engane, há quem diga, a nova vida é a do amor. Aí fala-se muito do amor, né? Fala mansinho. Mas quando a pessoa fala, tá, mas e o sábado? Não, sábado já acabou. Esse pessoal é tudo legalista, tá, aí acabou até o amor. Perdeu a paciência. Mas a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. E quem foi que pediu o sábado como dia de repouso? Deus pediu. Então, amar é obedecer a lei. O que muda na vida do crente é porque ele sai de uma condição de desobediência aos 10 mandamentos e ele entra numa condição de obediência. A obediência, ela tem dois aspectos. Nós podemos ressaltar aqui. Um aspecto é o do princípio. E outro aspecto é o da letra. Dependendo da pessoa com quem você fala,
é mais fácil para ela um ou outro. Tá? A obediência pelo princípio é o amor de Deus derramado no coração. O amor a Deus e o amor ao próximo. Este é o princípio da lei. Nisso se resume toda a lei e todos os profetas. O amor. Em Romanos capítulo 13, o apóstolo fala desse princípio. Versículos 8 e 9. Ele diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Por quê? Quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E, se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então este é o princípio da lei. O princípio sobre o qual a lei está fundada, o amor a Deus e ao próximo. A mudança da pessoa é: aquele que não amava, o próximo passa a amar. Então aquele que enganava não engana, aquele que mentia não mente, aquele que roubava deixa de roubar, aquele que agredia deixa de agredir, aquele que se vingava deixa de se vingar, e assim por diante. Aquele que procrastinava só para provocar o outro deixa de procrastinar, e assim por diante. Tem várias formas de provocação. Então esse é o princípio. A mudança da pessoa, quando ela se converte, ela passa por isso aqui. Mas esta não é a única mudança. Ela também vem para esse aspecto aqui, que é a letra. E o que é a letra? A letra são efetivamente as palavras dos 10 mandamentos de Deus, que estão em Êxodo capítulo 20, versículos 3 a 17. Eu vou enfatizar aqui 2 mandamentos, ou 3, que são em geral os mais pisados, pelo que vejo. São pisados pelos que se dizem professos cristãos. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Deus se identifica como sendo uma única pessoa. Em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, não precisam abrir, a igreja já conhece, o Senhor diz: para nós há um só Deus, o Pai. Um só Deus, o Pai. Portanto, não há trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não importa o quanto de peso que pareça existir dentro do teu credo, dentro da igreja onde você visitou, a igreja dos teus pais, etc. Não é verdade. Há um só Deus, o Pai. Ponto final. Outro mandamento que cotidianamente é pisado. O segundo, versículo 4, é dito: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Portanto, Deus falou para não fazer imagem, nem dele, nem de Jesus, nem da mãe de Jesus, nem dos discípulos de Jesus, nem de qualquer pessoa, nem de animal. Se for com o propósito de se curvar diante desta imagem, não é para fazer. Não é para se curvar diante da imagem, não é para fazer oração na frente da imagem. Deus proibiu. Não importa há quanto tempo esteja arraigado um costume dentro da igreja, dentro do seio da família, dentro dos professos cristãos ou nas pessoas que você considera boas. Não importa. A mudança do cristão engloba também a obediência a esta letra da lei. E mais, o 4º mandamento, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra,
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O dia de guarda é o sábado, não é o domingo. Nisso também, Deus quer conversão para a obediência à letra da lei. Portanto, a graça de Deus vai nos levar a esta nova experiência, vai estabelecer a lei, tanto por princípio quanto pela letra, no nosso coração. E aí nós obedeceremos. E aí, irmãos, nós podemos ver quão errado é o conceito geral que se tem do que é ser um cristão. Quão errado é. Há pessoas que pensam que é só o princípio. Há outros que pensam que é, ou parecem pensar, que é só a letra, esquecem do princípio. Mas ambos estão embutidos, o princípio e a letra, o amor e os 10 mandamentos. Já vou escrever aqui, ó. O amor, e aqui, os 10 mandamentos. Portanto, irmãos, na vida do cristão, a lei é estabelecida em seu coração, no princípio e na letra. Para selar, por um carimbo nessa parte que nós estivemos estudando, convido os irmãos para abrirem em Salmos, capítulo 40, versículo 8. Salmos, capítulo 40, versículo 8. Esta deve ser a experiência do cristão. Diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. A pessoa passa a ter a alegria em andar em conformidade com o princípio e com a letra da lei. Então a lei está dentro do seu coração. Para fechar, irmãos, o último verso de hoje, Romanos, capítulo 6, versículo 14. Romanos, capítulo 6, versículo 14. Se alguém tinha alguma dúvida quanto a se a graça nos desobriga de obedecer à lei, esta deve cair por terra com este verso. É dito: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E o pecado é o quê? A transgressão da lei. A transgressão da lei não terá domínio sobre nós. Por quê? Porque nós seremos obedientes à lei. Através da graça de Deus. A graça de Deus, ela não nos desobriga de obedecer à lei. Pelo contrário, ela nos habilita a obedecer os 10 mandamentos. E todo aquele que receber a graça de Deus no seu coração será capacitado a prestar obediência. E aí o apelo de Deus para nós. Quem gostaria de receber hoje a graça de Deus por meio de Cristo no seu coração e prestar obediência à lei do Senhor? Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Pai, que nos altos céus habitas, nós te agradecemos pelo privilégio que temos hoje
de receber a Tua graça. Pedimos, Senhor, que por meio dela o Senhor nos capacite a Te obedecer, que todos nós sejamos vitoriosos. Continua conosco no decorrer deste dia, na próxima semana, e abençoa todo o Teu povo na terra, todos os que receberam a mensagem de hoje, que possam se firmar na verdade e andar conforme o Senhor deseja, em obediência, para que, em breve, quando o Senhor Jesus voltar, possam ter acesso à árvore da vida. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos encerrando o culto de hoje, mas antes vamos louvar a Deus. Vamos cantar um hino. O hino que nós cantaremos tem o título Crer e Observar. São as duas coisas, fé e obediência. Que Deus possa fortalecer cada um para ter essa experiência também. 40, número 40. Já encerrando o nosso culto, estaremos invocando as bênçãos do Senhor sobre a vida da congregação. Eu convido você que nos assiste a continuar nos acompanhando pelas nossas transmissões ao vivo, que ocorrem no site advertenciafinal.com. Aos sábados você nos assiste em 2 horários,
15 para as 10 da manhã, a Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, a mensagem do culto. E também às quartas-feiras, a partir de 8h10 da noite. Você que quer nos visitar, encontre-nos em Curitiba, Paraná, na rua Frei Lívio Paniza, número 530, bairro SIC. Aos sábados, a partir de 9h30 da manhã, inicia-se o culto. E quarta-feira, a partir de 7h30, 19h30. Vamos fechar os olhos e invocar as bênçãos do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e de vós tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Estamos despedidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que Deus proveja para que estejamos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.